Hoje falaremos sobre o princípio da autonomia da vontade e da autonomia privada. Você deve saber que a autonomia da vontade se difere da autonomia privada. Veremos que a autonomia da vontade é um princípio que tem suas bases na sociedade liberal dos séculos XVIII e XIX. Marcada por uma ideologia individualista, o homem era o centro do direito, sendo a sua vontade livre e respeitada pelo Estado. A intervenção estatal era mínima na esfera privada. O homem tinha liberdade para celebrar contratos, fixar seu conteúdo e escolher com quem contratar, ou seja, o homem tinha plena liberdade contratual, cabendo ao Estado apenas assegurar a execução das vontades. No entanto, tanta liberdade impedia a valoração da dignidade humana e igualdade e justiça. Nesse cenário, a autonomia da vontade focava na criação da relação jurídica e no conteúdo do contrato, sem se preocupar com a eficácia e o impacto social. A autonomia da vontade ganhou novos moldes e se relativizou à medida que a sociedade foi evoluindo, principalmente após a Primeira Guerra Mundial, quando o Estado assumiu uma posição mais intervencionista, passando a regular com mais rigor as relações privadas, que começaram a se pautar cada vez mais no interesse da coletividade em detrimento do interesse particular. A autonomia certamente sofre limitações, entretanto, não desaparece. Para César Fiuza, a contratualidade teria evoluído da autonomia da vontade para a autonomia privada, tendo em vista que o contrato deixou de ser o acordo livre de vontade entre as partes e passou a representar um valor de utilidade social, passando a ser a combinação de três elementos: ordem, justiça e liberdade. Assim, na autonomia privada, as partes podem pactuar conforme suas vontades, porém nos limites juridicamente impostos, que irão assegurar o propósito de utilidade social. Essa limitação da autonomia, que visa a prevalência do coletivo sobre o individual, é fruto de uma nova proposta do Estado. Essa nova postura estatal de tomar a responsabilidade para si e intervir nos contratos decorre da mudança axiológica sofrida pelo direito civil, que chamamos de constitucionalização do direito civil. Assim, a autonomia da vontade e a força obrigatória dos contratos tiveram sua abrangência reduzida pela boa-fé, pela função social do contrato e pela equidade entre as partes. Exemplo é o artigo 421 do Código Civil de 2002, que versa: a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Também como exemplo, temos o artigo 425 do Código Civil de 2002, que diz ser lícito às partes estipularem contratos atípicos, desde que respeitadas as normas gerais fixadas no Código. Sendo assim, as partes possuem certa autonomia, porém, nos limites impostos pelo próprio Código Civil, alvo direto do fenômeno da constitucionalização. Concluímos então que a autonomia da vontade relaciona-se com a liberdade de autodeterminação, ou seja, manifestação da vontade livre. Já a autonomia privada ao poder de autorregulamentação, ou seja, normas estabelecidas no interesse próprio.